Estamos Oi, ao vivo, Matheus, boa Thaís! Boa noite. Tudo bem? noite! Tudo bem, querida? E você? Prazer. Tudo certo, prazer estar aqui contigo. Nossa, eu tô muito feliz de ter você aqui hoje, porque, nossa, foi tão especial aquele evento, foi tão especial conhecer vocês e trocar e compartilhar, que eu acho que vai ser muito legal também trazer essa pauta Com para, certeza vai. para os nossos amigos também, né? Você tá bem? Tô bem. Vamos falar um pouquinho, acho, do que foi esse evento, né? Para quem não estava lá, eu tenho essa impressão que às vezes a Exato! gente fala, quer ver quando a gente se encontra, pessoas que estavam lá, a gente se encontra, e começa a falar, não, porque não eleva, como se todo mundo estivesse lá junto com a gente, né? Pois é, e a energia é muito incrível, é um trabalho muito lindo que vocês fizeram. E só para apresentar para o pessoal, a Thaís e o Thiago, nossa, eu estou sem lembrar agora o nome de todo mundo, o Fernando, enfim, A fizeram um Luana, evento a maravilhoso, Érica. a Luana, a Érica, um evento maravilhoso, foi a imersão de final de ano, lá em Santa Catarina, no interior. E eu tive o privilégio de participar, de estar junto com eles também. E foi uma imersão muito incrível. Eles abordaram tiveram várias vivências, palestras num lugar maravilhoso, aquele lugar incrível, né, tá? Nossa, incrível, tô com saudade já de lá. Foram 4 dias, mas a sensação era de que foram muito mais dias, né? Porque o tempo e espaço estava até remodelado Tava pela totalmente. intensidade. Não, o que é vivenciado em um dia, às vezes parece que foi uma semana, né? A gente, à noite de um dia, às Exato. vezes fala da manhã como se tivesse sido há muito tempo atrás, né? É. E essa é a proposta mesmo de imersões, né? A gente intensificar os sentimentos, as sensações, as vivências, para que vocês realmente, quem participa, sinta na pele, né? E lá tinha toda uma egrégora da natureza que tornava tudo ainda 1000 vezes mais potente, né? Mais especial. E um trabalho muito forte ocorrendo no outro plano também, né? Para que o trabalho flua, para que a cura ocorra, para que todos os processos fossem realizados, os aprendizados adquiridos, mas principalmente a troca intensa entre todo mundo, porque cada um carrega uma história, cada um traz uma coisa muito linda e muito da maneira que é, entende? E é uma completude, uma integração de todo mundo com muitas histórias no mesmo lugar. É isso É, e aí. lá o próprio fato de estar na natureza já facilita muito esse trabalho, né? Que acontece dentro de uma egrégora, em outros planos também. A gente já fez trabalhos em outros lugares e se não tem natureza, torna a coisa muito mais densa, muito mais pesada. Olha o que eu Então, tenho aqui. ai, que lindo! É uma lembrança, né? É uma Uma energia lembrança, que vem não, junto. não tirei do pescoço. A gente fez uma do pessoal, do momento do evento, muito lindo, próximo à virada do ano, né, para 2020. A gente estava numa fogueira linda, maravilhosa, muita gente, 50 pessoas, né, tá? Tinha, estávamos 50 mais equipe, né? Tinha umas Mais equipe. 57 pessoas. E a energia lá em cima, todo mundo de mão dada, e aí teve todo um trabalho, né, de entregar e virar esse ano, enfim, e aí cada um recebeu uma pedrinha diferente, a Thaís, particularmente, ela entregou isso para todo mundo, e o que eu mentalizei para mim, tá, no cristal, era de que a energia ancorada ali, as conexões realizadas ali, elas se mantessem para esse ano de Uhum, 2020, e, enfim, fica memorizado aqui, tá bom? com certeza. Tá. Bom, eu vou introduzir aqui, já para a gente começar no assunto. A pauta de hoje, gente, a gente vai falar sobre a Ayurveda como a alimentação, a integração da alimentação também com o despertar da nova consciência. A Thaís, ela é especialista nisso, ela ajuda pessoas a viver de forma mais saudável, com liberdade, através da alimentação e também dos exercícios da consciência corporal, né? De tomar consciência sobre o nosso corpo. E essa integração ela é muito importante para que a gente viva cada vez mais em harmonia, corpo, mente e espírito. Tá, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Acho que a nossa história de vida, contar isso, é super importante até para entender a construção e como que você fez até chegar aqui e como que é esse seu trabalho, tá bom? É, tu sabe que essa semana eu estava dando uma olhada no Facebook, limpando algumas pastas, e o Facebook ele tem esse benefício que ele vai trazendo memória para gente, né, através da fotografia.
que hoje em dia a gente às vezes não tem mais esse hábito de revelar e tá olhando. Então, olhando lá no Facebook, eu fiz um resgate de ver algumas fotos minhas já imersa nesse estudo de alimentação, estudo de ervas, já desde muito tempo, né? Encontrei fotos lá de 2009, de um primeiro curso que eu fiz de culinária saudável, nem sabia muito o que era, e fui resgatando o quanto isso tá na minha trajetória já há muito tempo, né? Sou graduada em fisioterapia, então entrei num curso da área da saúde, e através da graduação eu fui tomando mais consciência do meu corpo e pude estar olhando para o corpo, para o ser humano de uma outra forma. E dentro da graduação conheci o yoga, conheci esse universo, a partir dali foi uma grande porta de entrada, inclusive para o Ayurveda, né, que são ciências irmãs, yoga e Ayurveda. E eu comecei a olhar o ser humano de uma forma mais ampla, porque dentro de uma graduação, principalmente fisioterapia, a gente olhava muito para o indivíduo em partes. Então, era o indivíduo com dor de ombro, era olhado para o ombro, joelho, quadril. Então, como se a gente fosse assim, em pedaços separados, né? E aí essa visão e a prática do yoga, o entrar no mundo do yoga e começar a estudar um pouco mais isso, me trouxe essa clareza do quanto nós estamos integrados, não só o corpo como um todo, mas esse corpo que tem emoções, que tem consciência, esse corpo que guarda, digo que o nosso corpo guarda cenas, né? Então, nosso corpo tem cenas, tem história, tudo nele. E através do yoga eu fui mergulhando, fiz formação também, né, como instrutora de yoga. E a partir disso a gente começa a ter essas viradinhas de chave. É como se tivesse um monte de cortina na nossa frente, aí foi abrindo um pouquinho, a gente começou a ver que tem uma rua, foi abrindo mais ainda, eu vou querendo ver mais daquilo. E fui mergulhando nisso e, inevitavelmente, esse caminho de autocuidado, ele passa pelo corpo. E quando a gente fala de corpo, a gente inevitavelmente fala também de alimentação, daquilo que nos nutre, que nutre nossos sentidos como um todo. Não só o que eu como, mas aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu toco, como eu me relaciono. E dentro disso que eu fui me interessando mais pelo Ayurveda, né? Através do yoga eu conheci o Ayurveda, que é essa medicina tradicional, muito praticada na Índia, tem origem lá, e nos ensina muito sobre essa visão de uma saúde integral, né? Como eu, Thaís, posso viver em harmonia com aquilo que eu sou, com o corpo que eu tenho, com as minhas qualidades, com os meus defeitos. E frente a isso eu fui fazendo um mix aí, uma união de tudo isso que eu já vivenciei e criando essa proposta hoje, que é a proposta do corpo autônomo, onde a gente desenvolveu uma autonomia e uma liberdade para poder viver com saúde. Então eu não preciso ficar presa ao terapeuta, ficar presa a uma tabela de alimentos, a uma receita pronta. Eu vou construindo consciência, vou despertando consciência através do corpo, que sempre precisa passar pelo corpo. E frente a isso, eu faço escolhas que são mais adequadas para o meu momento de vida, que vão me conduzir para um estado de maior energia, saúde e o despertar para uma consciência muito mais ampla. Tem dois pontos que vale comentar. Que o primeiro, enquanto você falava da sua trajetória até aqui, a vida é muito sábia, apresentando pedaços, pessoas, caminhos e possibilidades para que a gente chegue de fato no nosso propósito, assumir isso. Então, você teve muito isso, assim, vários caminhos, algumas explorar outras coisas, mas a Ayurveda, pelo que você explica, ela esteve ali, né, no caminho. O segundo ponto é em relação à integração. Eu particularmente vejo as coisas de um modo muito... Eu preciso compreender as coisas de um modo integrado. Eu tenho uma visão muito... seja a espiritualidade, a alimentação, carreira, propósito, as dimensões, a explicação do contexto hoje, onde a gente vive, para onde a gente vai, de onde a gente veio, o universo, macro, micro, eu sou muito isso. E assim, aqui do lado ocidental, as coisas são muito desintegradas. Seja grade curricular, por exemplo, seja carreira, seja, sabe, alimentação e a desconexão com o todo, né? Temos vários corpos, né? Mental, espiritual, energético, átmico, búdico e por aí vai. E as coisas têm sido muito desintegradas. E o que me inspira muito de algumas coisas do Oriente é a visão deles, né? De carregar na ancestralidade
através de filosofias, como a Ayurveda, que consegue integrar muito bem isso. E é super importante para que a gente tenha o conhecimento do nosso ser na integralidade, né? Uhum. E isso, só fazendo um comentário sobre isso que tu falou como o primeiro ponto, me lembra muito aquela fala do Steve Jobs, né, naquela palestra conhecida dele na universidade, que ele fala sobre o ligar os pontos. Então, às vezes a gente entra por um caminho e naquele momento aquilo talvez não faça muito sentido, depois a gente muda, mas ao chegar num determinado ponto da trajetória, ao olhar para trás, tu vai ver que é possível ligar os pontos. Então, foi cada ponto da minha história que me conduziu para onde eu estou hoje. E por isso que é importante a gente honrar tudo que a gente viveu, né? Independente do que foi. E essa visão, né, de eu ter feito fisioterapia e depois ir fazendo esse passo a passo, traz muito isso, né? Essa integração possível de hoje, o que a ciência moderna fala, com essa ciência tão antiga, tão ancestral, que é o Ayurveda, que data aí de 5.000 anos, né? Relatos até de 6.000 anos atrás. Então, hoje existe essa possibilidade de ligar esses pontos, né? De integrar isso e cada vez ter mais comprovações que isso é tão necessário e muitas vezes tão importante dentro de uma comunidade acadêmica, principalmente aqui no Ocidente, para que isso seja confirmado, né? Então, só um exemplo, o Ayurveda estuda há muito tempo já o estudo e coloca em prática o uso da cúrcuma, por exemplo, como um grande anti-inflamatório e como tratamento para muitas doenças, né? E hoje já existem infinitos artigos científicos comprovando o benefício da cúrcuma, da curcumina, associado com a pimenta do reino, enfim. E são só coisas que vão sendo comprovadas, mas que o Oriente, nesse aspecto, já está anos-luz, né? À frente de nós. Agora eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre o conceito Você trouxe alguns conceitos já da Ayurveda, mas eu acho que desmistificar algumas coisas é super importante ainda a gente avançar no assunto. Há vários mitos, há várias coisas não verdades, e eu queria que você abordasse as principais para que a gente introduzisse melhor. O primeiro é imaginar que a Ayurveda é uma ciência distante e difícil e cara. Isso é muita coisa que surge muitas vezes como objeção para a pessoa não procurar esse tratamento. Achar que a Ayurveda eu vou precisar me isolar às vezes dentro de uma caverna, ou que eu nunca mais vou poder comer meu bolo de chocolate, eu não vou ter mais vida social, eu vou ser um eremita lá em cima da montanha. E eu gosto muito de desmistificar isso, dizer que o Ayurveda, muito pelo contrário, ele vem como uma medicina prática da vida real, porque é isso que os indianos continuaram fazendo, né? Quando a Índia foi invadida pelos ingleses, os ingleses muitas vezes baniram a prática de Ayurveda nas clínicas e em hospitais, nos grandes centros. E os indianos continuaram com a prática de Ayurveda domiciliar. Então, por isso que ela se tornou e se fortaleceu tanto como uma medicina domiciliar, barata e de fácil acesso. Que com aquilo que eu tenho na minha casa, eu consigo estar vivendo com saúde. Então, esse é o primeiro ponto, que a Ayurveda ela é sim uma medicina acessível, você pode sim ter vida social, sair com seus amigos e comer o seu bolo de chocolate, a sua pizza, porém com consciência de que isso muitas vezes vai ser uma exceção, vai ser um momento do meu dia ou da minha semana e não vai ser um hábito. Porque não é possível que as pessoas queiram viver ou que tenham como objetivo de vida viver uma vida onde vive com gases, vive estufada, vive entupida, doente, com desconforto. Para mim não é possível, não é compreensível que alguém deseje isso para sua vida, né? Viver mal. O que eu ouço muito, que as pessoas me procuram muito nos atendimentos e nos cursos também, é que a pessoa ela quer viver melhor. E muitas vezes esse viver melhor pode ter algumas ferramentas ayurvédicas que vão auxiliar, como, por exemplo, uma nova visão de uma escolha alimentar, uma nova visão de uma rotina, uma nova visão sobre o corpo. Então, eu acho que isso são alguns mitos que existem, principalmente esse de que não vai comer nada, ou que precisa parar de comer carne. As pessoas fazem muito a associação do Ayurveda com o vegetarianismo e não existe nada nas escrituras que falam sobre isso. A Ayurveda não fala nada sobre energia, chakras, não rola esse papo lá, é algo bem papo reto, é bem sistemático, é uma ciência, né? Então, como toda ciência, muitas vezes é muito lógico. Então, esse papo ele rola mais no yoga, né? Nos Yoga Sutras e em outras escrituras,
Mas no Ayurveda é mais papo reto, então não rola muito esse papo, não tem nada falando sobre vegetarianismo, muito pelo contrário, existem alguns biotipos em algum momento de vida que se sugere o consumo de carnes e de preferência de boa qualidade, né? Eu vou entrar numa pergunta agora, mas antes de eu fazer, Paty, pessoal que quiser perguntar, tem um box aqui embaixo, que é um ícone de interrogação, e é só digitar a pergunta lá dentro, porque isso deixa de maneira mais organizada, e no final a gente volta e começa a responder toda de uma vez só. Acho que flui melhor. E a gente volta para responder. Sobre os doshas, será que cabe entrar agora, tipo, nessa questão do como que é a composição, quais os tipos de dosha, sei lá. Muita gente deve procurar, qual é o meu dosha, e aí, enfim, mas eu acho que vale você explicar um pouco o que é cada um e de que nós somos todos eles, no final das contas, né? É engraçado ver que hoje o Ayurveda ele está um pouco mais conhecido, ele vai entrando na moda, assim, digamos, e aí o dosha ele vai às vezes ficando tipo signo, né? Tipo horóscopo, assim, tipo, qual é o teu signo? Meu signo, eu sou leão ascendente em touro, e sei lá. E aí eu vejo às vezes as pessoas falando de dosha assim, tu é o quê? Eu sou vata, sou pita, sou kapha. Então às vezes entra nesse papo assim, tipo horóscopo, né? E às vezes esse não é o foco principal, é sim quando a gente busca um terapeuta, claro, a gente visa chegar nesse, eu já vou explicar um pouquinho mais o que é um dosha prakriti, o teu dosha de origem, eu digo o dosha raiz, né, a constituição raiz, não a constituição Nutella, que é a atual. Só que às vezes, para uma pessoa que está ouvindo a gente aqui, não precisam ficar noiando e nessa neura, qual é meu Deus, preciso saber meu biotipo, fazendo 1000 testes. Porque às vezes não é isso o principal. O principal é observar se você está vivendo com saúde ou não. Se o seu corpo está numa máxima energia, numa potência, que você se sente bem, que você tem fome, você digere bem o que você come, que você faz cocô todos os dias, seu intestino funciona bem, você não tem grandes desconfortos no corpo. Então a gente sempre visa voltar para esse estado natural de saúde, né? Independente do biotipo que seja. Isso falando de uma maneira geral, só para que a gente não, quem está ouvindo, não fique nessa noia de querer saber dosha, tipo horóscopo, assim, né? Eu quero saber por curiosidade e tal. E dosha, numa tradução mesmo da palavra, significa biotipo. Então, qual é o meu biotipo? Qual é a estrutura, né? Eu gosto muito de dar o exemplo de uma receita de bolo. Qual é a receita de bolo única que é a Thaís, que é o Matheus, que é a Ana Paula, a Annelise, cada um que está ouvindo a gente aqui. Então, pela visão do Ayurveda, no momento da concepção, ali se formou uma receita única de bolo que depois Deus, o universo lá rasgou, jogou fora, nunca mais vai voltar igual. Então, naquele momento ali, essa receita foi utilizado 5 ingredientes principais, que são os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Num caminho de sutilização, né? Do mais denso, que é a terra, até o mais sutil, que é o elemento éter. Então, naquele exato momento da concepção da Thaís, foi feita uma mistura ali única, que o universo, Deus, como queiram chamar, o grande Masterchef do universo, vamos chamar assim, ele foi lá e fez uma receita ali única. Botou na Thaís fogo, ar, éter, um pouco menos de terra e água. E no Matheus foi outra receita e cada um de nós foi isso. Então, essa receita, né, isso que foi determinado no momento da concepção, é o que a gente chama de dosha prakriti, ou biotipo raiz, que é essa constituição que se eu acredito, né, em outros planos, em outras encarnações, eu escolhi vir. Então, lá na hora que eu estava lá no grande... Tive uma reunião lá, um papo reto com Deus, né? E falei, eu vou vir, mas eu vou vir com esse corpo porque ele vai me ajudar a cumprir com o meu propósito. Esse é o grande objetivo disso tudo. Não é, porque eu sou vata, sou mais magro, eu sou kapha, isso, aquilo. Qual é o biotipo que a gente veio que vai auxiliar a gente a cumprir com o nosso propósito? Então, esse é o porquê disso tudo. Esse é o grande sentido e por isso a importância de a gente honrar isso e não querer ser outro. Então, poxa, eu sou magro de ruim, eu como, não engordo, e por que eu sou assim? E, meu Deus, por que eu nasci assim?
essa sua estrutura você escolheu vir com ela, não vai existir a possibilidade de você ter uma outra estrutura corporal. Né? Eu dou o exemplo sempre do Faustão, ele tem aquele corpo, ele já fez cirurgia bariátrica, sei lá mais o que ele fez, ele não vai ser Gisele Bündchen, entendeu? Ele não vai ficar um palito, ele tem aquela estrutura. E isso a gente vê muito manifestado na natureza. Então, um pé de maçã, ele existe para dar maçãs, ela nunca vai dar pera. E a gente não vê a macieira chorando, se lamentando, por que eu não dou pera, por que eu não dou melancia, e por que eu sou assim. Não, ela vem, cumpre com o papel dela, cumpre com o seu ciclo e acabou, né? Então, dentro dessa visão, o Ayurveda vê como todos os seres humanos e tudo aquilo que tem vida, e isso inclui as plantas, os animais, tudo aquilo que tem vida, tem 3 tipos principais, dividido em 3 biotipos principais. Então, lembrando isso que tu falou em algum momento, que a gente é composto disso tudo, né? Nós fazemos parte disso tudo, então não faz sentido que a gente more em um planeta onde existe terra, grama embaixo dos nossos pés, que exista água nos rios, nos oceanos, que tem elemento fogo em abundância, que é o sol, que tem ar para a gente respirar, e eu seja constituído de uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Nós também somos constituídos desses elementos, então isso que eu expliquei, no momento da concepção, foi colocado maior quantidade de elemento ou não, mas todos estão em mim. Então, o elemento terra é aquilo que forma a minha estrutura, forma meus músculos, meus ossos, minhas vísceras. Água são todos os líquidos do meu corpo, meu sangue, minha linfa, minhas lágrimas, suor, sêmen, urina. Elemento fogo é todo o meu metabolismo, meu sistema endócrino, minha temperatura, tudo aquilo que faz a minha digestão. Elemento ar é o ar que eu respiro, que dá esse sopro da vida para que eu viva. E elemento éter é todo o espaço que existe dentro de mim. Entre as minhas articulações, minhas células, entre os meus órgãos, existe um espaço. Isso é o éter. Então, cada elemento rege, daí aqui eu teria que ter, né, uma live de 2 horas para falar especificamente o órgão e o sistema na visão moderna, né, fisiologicamente, olhando e de uma forma anatômica. Mas, em resumo, é isso. E aí, cada indivíduo é constituído de prioridade de um desses elementos que são chamados de dosha. Então, nós temos 3 doshas principais, chamados de Vata, Pitta e Kapha. O dosha Vata é aquele dosha que ele tem uma predominância no momento da concepção de elemento ar e éter. O dosha Pitta, não foi à toa que eu fiquei com esse dedo, né? Que a gente brinca que o Pitta é o Pitta que pariu, porque ele tem aquele fogo alto, né? Então o Vata, a gente brinca que é o Vata louca, porque tá bem no ar e éter. O Pitta é o Pitta que pariu. E o Kapha é o Cafajeste, que é aquele cheio de amor para dar, né? Cheio de carinho. Então é uma boa maneira de a gente lembrar dos doshas aí. Então, o Pitta uma é boa aquele... forma de não esquecer, jamais. É uma boa forma. Bem didática, né? Então, esse Pitta, que é o Pitta que pariu, que a gente brinca, ele vai ter maior predominância de elemento fogo e água, e o Kapha vai ter mais terra e água. Tá, e o que isso quer dizer, o que isso tem a ver comigo, com o meu corpo, o que isso ajuda na minha vida, né? A gente começa aqui a desenvolver um raciocínio, uma visão ayurvédica da vida, que é a principal, no meu ponto de vista, que é começar a olhar para as qualidades de cada elemento, começar a ver os atributos daquele elemento. Então, isso vai fazer muito sentido para as minhas escolhas de vida, né? Então, começando a olhar o Pitta, por exemplo, que é rico em ar e éter. Quais são as características que eu poderia dar para um elemento ar e éter? Matheus, vamos lá. Hora da prova. Ai, meu Deus. Eu faltei essa aula. Ar e éter. São pessoas ágeis, né? Pessoas que têm uma velocidade de tomar... Não, mas antes de chegar nisso, gente, olhar para o elemento mesmo, ar e éter, né? Quais são? Ele é mais leve ou é mais pesado? Vamos começar com esse raciocínio. Certo, ele seria o mais leve. Uhum. Que outros atributos? Ele seria mais leve, mais sutil, talvez? Veio uma cana cidreira aqui no meu chá. Mais leve, mais sutil. Ele é mais frio ou mais quente? Mais frio. Mais frio, mais seco ou mais úmido? Mais seco. Mais seco, né? Então a gente começa a ter esse raciocínio.
Então, principalmente, né? Ar e éter são mais leves, frios e secos. Então, como que isso vai repercutir numa constituição, numa pessoa que tem predominância nisso? Vai ser uma pessoa com uma estrutura mais leve, dificilmente vai ser uma pessoa sobrepeso, obesa, a própria estrutura óssea dela já é menor, é aquela pessoa que a gente olha, a gente consegue ver as extremidades ósseas, né? Ela vai ter, às vezes, a pele mais seca, ela pode ser que sinta frio nas extremidades, por ser ar e éter, o campo mental dela vai estar muito ativo, alguém vai se identificando aí. É total a tua estrutura, né? Total. Muito, meu Deus! Muito. Então, geralmente são assim, ou Vou até mais ficar em alto, pé, ó, ou pra mais vocês baixo. Matheus é estudo de caso. Então, essa pessoa super criativa, né, que tem esse campo mental expandido, tem facilidade na comunicação, se comunica com diferentes grupos, gosta de se comunicar, gosta de falar de assuntos bem nova era, e ETs, e aquela coisa toda. Quem vai se identificando Agora aí já sou vai eu mesmo. colocando, né? E aí essa pessoa é o vata, é essa expansão, Ariéter, tu não segura, né? Aquela coisa expansiva. E aí essa pessoa, ela é maravilhosa assim, desse jeito que ela é, então criando, trabalhando com arte, com desenho, com comunicação, são bons comunicadores, artistas, cantores, músicos. E aí vamos supor que esse vata, ele não honra com a constituição dele, com aquilo que é o natural da alma dele, e ele quer trabalhar dentro do escritório, num cubículo, lá, o mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa todos os dias. Não vai rolar, porque ele quer expansão, ele precisa. Não vai rolar, né, Matheus? Eu vou sair até da live agora. Ele precisa demais, né, de se expandir. Então, e assim, não é que, não vai rolar, então, porque eu sou vata, não posso ter determinado tipo de emprego. Claro que pode, mas ali dentro é importante que tu consiga levar a tua expressão, a tua verdade. Eu tenho liberdade, mesmo seja no escritório, para falar minha opinião, para dar ideias, para usar a minha criatividade? Não. Então, para esse vata vai ser bem exigente, porque ele vai precisar, se ele precisa se enquadrar num sistema, entrar numa caixinha, não vai rolar, né? Então, muitas vezes eles, quando não ouvem a natureza deles, eles acabam entrando num desequilíbrio ou num excesso, que é ficar totalmente em campo mental, ter pouca execução, pouca ação, porque como falta terra, que é o mais denso, ele fica, às vezes, com 1000 ideias, 1000 planos, tem 1000 projetos, se fala com todo mundo e pouca execução, né? Pouca ação prática, massiva. E aí, olhando para um nível físico, né? Se essa pessoa ela entra em desequilíbrio, pode ser que ela comece a perder peso demais, comece a ficar com muito ressecamento, muito frio. A sede principal de vata são os intestinos, então essa pessoa começa a ficar com constipação, fezes ressecadas, o apetite fica instável, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, começa a ter insônia, é tudo instável, né? Quando eu vou dentro dos atendimentos fazer uma avaliação num vata, é tudo não sei. Como é que é a fome? Depende, não sei. Como é que funciona o intestino? Às vezes nem sei. Então é aquela coisa muito esquece de comer, né? Então esse é um biotipo vata, né? Alguma dúvida, hein? Quer fazer algum comentário? Para mim tá super claro. Tudo certo? Pessoal, se tiverem dúvida... Quem tiver pergunta... Vão colocando aí. Vai colocando nessa caixinha aqui embaixo da interrogação, que a gente vai reunir um momento específico para responder todo mundo, tá bom? Só olhar a hora, tá? Porque o Instagram, 21, ele corta... 30, meia hora. Tá? Ele corta a gente do nada, assim, né? Então, vamos lá para o segundo biotipo, que é o Pitta. Então, essa pessoa que tem mais fogo e água na constituição. Então, a gente sempre olha para o primeiro, né? Que é o mais predominante. Então, o elemento fogo, né? Ele é um elemento também leve. Ele, em vez de frio, ele é um elemento quente. E ele também é seco, né? Porque a gente vê... Quando eu, por exemplo, lavo minhas roupas, boto no sol... Aquilo ali seca, né? As coisas secam com fogo, né? Que faz com
uma madeira, né? Seca, transforma em cinza. Então, o elemento fogo é... Você está lendo comentário também? Pita que pariu, é isso aí. Então, o elemento fogo é aquela pessoa que ela vai ter uma constituição mais mediana. Não vai ser nem muito alto, nem muito baixo, não vai ser nem muito gordo, nem muito magro. É aquela pessoa que tem uma estatura mediana e ela tem uma tendência a ter uma musculatura mais desenvolvida. Principalmente se ela começa a fazer atividade física, aquela pessoa que começou a musculação, ela já começa a ter um fortalecimento muscular aparente, assim, é mais fácil para o Pita. E ele vai ter esse gosto, né, por atividade física, ele gosta de se movimentar, principalmente se for um desafio, atividades competitivas. Então, é uma pessoa que ela tem um raciocínio lógico, ela pega as coisas rápido, eles têm ideias, mas executam, e principalmente de uma forma organizada. Então, o Pita, eles são bons líderes, são boas pessoas que iniciam as coisas, são bons planejadores, adoram uma tabela de Excel, dá check nas coisas, foi lá e fez, sempre acha que ele faz melhor que os outros, né? Ele dá conta, ele consegue fazer tudo. Então, são pessoas ótimas para execução. Né? Quando a gente vai para executar, um Pita é maravilhoso, ele também tem boa comunicação, uma comunicação assertiva e tem boa oratória. E esse Pita, ele tem geralmente uma característica, como ele tem elemento fogo mais alto, e fogo é o elemento que rege muito o nosso fogo digestivo, né? A nossa capacidade de ter fome e ter boa digestão daquilo que a gente come, ele vai ter geralmente essa fome mais marcada, diferente do Vata, que muitas vezes esquece de comer. O Pita não consegue entender isso, como é que alguém esquece de comer, para ele não faz sentido. Então vai ser aquela pessoa que no pico máximo do elemento fogo externo, né, que é o horário de meio-dia, onde o sol está mais forte, mais quente, ele vai começar a ter muita fome. Se ele não come, ele começa a ficar um Pita que pariu mesmo, né? Então, para o Pita, fome e raiva são a mesma coisa. Então ele vai... Eu também, já fez a também, análise do Pita Vata. Então ele vai ter fome, ele vai precisar comer, se ele pula a refeição, ele fica com raiva, ele quer morder ele quer comer o braço de ele fica muito incomodado, né? Fica com dor de cabeça, fica irritado. Então esse Pita, ele tem esses benefícios, todos dele, de foco, de ação massiva, de posicionamento, mas quando em desequilíbrio, e o que pode levar ao desequilíbrio? Ele querer dar conta de tudo. Então, ele acha que ele que dá conta de todo o trabalho, então ele pega trabalho final de semana, e começa a ficar estressado, porque ele tem uma autoexigência muito alta, e daqui a pouco essa pessoa começa a reverberar no corpo esse excesso de fogo, começa a ter aí uma gastrite nervosa, começa a ter uma hipertensão, problemas de pele, problemas nos olhos, tudo aquilo que inflama, né? Então, emoções inflamadas, uma fala grosseira e que machuca o outro, tudo aquilo que inflama no corpo é esse elemento fogo querendo transbordar. Então, isso seria um Pita em desequilíbrio. E eu não falei no Vata, mas é esse raciocínio sempre buscando a cura pelo oposto. Né? Então, o Pita, que ele está com esse excesso de muito trabalho, de muita exigência, de muito fogo, para ele a cura vai ser sempre o oposto. Então, por exemplo, tirar férias, descansar, bastante banho de mar, água de coco, sentar, não fazer nada. O que está fazendo? Nada. O que está pensando? Chapada de nada. Veadeiros, Chapada de Veadeiros, vai lá tomar um banho e fica o dia inteiro dentro d'água, na cachoeira. Nossa, quando você falou da fome, quando marcam reunião lá no corporativo, meio-dia, eu cancelo a reunião, não dá. Uhum. É muita fome. Não consigo admitir isso. Porque não consegue trazer para cá, né? Porque a gente usa elemento fogo quando está raciocinando. Por exemplo, agora para fazer essa live, eu preciso estar trazendo o meu raciocínio para cá. Então, minha energia principal, meu fogo, está mais aqui. E quando a gente está com fome, ele fica prontinho ali para receber o alimento no nosso estômago. Então, para um Pita fazer uma reunião, ter que ser lógico e pensar com fome, não vai rolar. Né? Dá um bug no sistema ali.
Então é importante para ele ter esse equilíbrio, né? Voltando ali no Vata, só que eu esqueci de falar, como ele é muito ar e éter, muito leve, o oposto para ele que vai curar é ter um aterramento. Então que seja um caminhar descalço na grama, tocar um tambor, por exemplo, algo terra, comer raízes, não comer um prato de alface, por exemplo, comer um aipim, uma batata doce, uma abóbora, ter um momento de pausa, né? Então, o Vata, ele é muito movimento, estímulo, e a cura para ele é o repouso, a rotina, ter horários. Agora é um momento onde eu vou parar para almoçar. Eu paro, eu respiro. Agora é o momento onde eu vou me preparar para dormir. Então, esse seria a cura do Pitta. Desculpa, do Vata. O Pitta, como ele é muito, né, estímulo, ele transforma, ele é aquele que vai na frente, ele transforma as coisas. É um equilíbrio para ele também, é essa maior calma. E não o excesso de movimento, porque vamos começar a pensar. Quando a gente tem, por exemplo, estou lá numa fogueira, o fogo está apagando. O que a gente faz para acender o fogo? Eu assopro, né? Ou eu pego um negócio e começo a abanar. Porque o ar aumenta o fogo. Então, esse Pitta, quando em muito movimento, ele tem tendência a aumentar. E quando eu quero apagar o fogo, eu jogo um punhado de terra, eu jogo água, e aí eu apago o fogo. Né? Faz sentido isso? Faz, super. Eu tô aqui Faz, já pensando tá. pra mim, tá? Tô anotando aqui, ó. Tá. Então, para o Pitta vai ser esse também, essa calma, esse frescor, né? De eu comer coisas frescas, refrescar a mente, o corpo, né? Alguma dúvida aqui do Pitta? Alguém? Algum comentário? Matheus? Não, da minha Podemos ir parte por... não. Você pode avançar. Tem duas perguntas, mas a gente responde depois. Tá. A gente tá Então vamos em 40 minutos aí, então vamos dar uma aceleradinha, só pra gente Tá. conseguir finalizar com Então calma. vamos pro Cafajeste, então. Pro Cafa. Vamos pro Cafajeste, exatamente. O Cafa é essa constituição que tem mais terra e água. Então vamos pensar terra e água misturado, isso forma que um lodo, né? Uma lama, algo denso. Então ele é mais pesado, ele é frio e ele é extremamente úmido. Então essa pessoa vai ter uma constituição mais pesada, que eu dei o exemplo do Faustão, né? Por mais que ele faça 1000 coisas, existe aquela constituição óssea mais pesada, né? O tronco maior, essa pessoa vai ter uma facilidade a ganhar peso e maior dificuldade para perder. Então, são pessoas que às vezes dizem: nossa, mas eu nem como tanto, por que eu não consigo perder peso? Né? Porque eu não consigo, fiz dieta a vida inteira, eu continuo com esse peso, com esse corpo. Então, o CAF ele vai ter esse lado bom de muita estabilidade. Então, são ótimas pessoas para trabalhar naquele exemplo que eu dei, num escritório. Ele vai ser altamente organizado, ele adora ter uma rotina, um trabalho ali concursado, seguro, estabilidade é a palavra dele. Então, ele adora ter a segurança do dinheiro na conta, ele adora ter a segurança de um armário cheio de comidinha, sempre estar ali, como ele gosta muito de comer. O Cafa seria tipo o Lu em Touro, assim, sabe? Gosta das coisas boas, gosta de uma boa comida, de uma boa companhia. Então ele adora essa segurança, isso dá prazer para ele, as coisas belas, as coisas boas, degustar, né, de boa companhia, boas viagens, bons lugares. Então ele vai ter esse benefício de ter uma boa estabilidade, seja emocional e física, né? O Kapha ele demora mais para adoecer. O Vata, qualquer coisinha que acontece é o primeiro dosha que desequilibra em nós. E o Kapha, ele às vezes, eu vejo muitas pessoas que às vezes eles precisam estimular ao máximo. Então o Kapha ele vai ganhando peso, mas às vezes para ter uma repercussão, um impacto mesmo na saúde, ele precisa se esforçar. E com isso, quando em desequilíbrio, vamos pôr um Kapha que já é super estável, né, mais pesado, ele entra no sedentarismo, numa coisa de só do trabalho para casa, casa-trabalho, ele vai entrando numa letargia, numa preguiça, numa coisa de acúmulo, ele vai acumulando. Seja acúmulo de coisas, acúmulo de gordura, de líquido, então tem retenção de líquido, vai ficando aquele corpo pesado, úmido, cheio de muco, de secreção, vai se apegando muito às coisas, a sentimentos, então vai tendo dificuldade de perdoar,
vai guardando mágoa, ficam muito sentimentais e muito apegado, né, às pessoas. E então, para esse Kapha, que tem isso tudo muito denso, a cura é o estímulo, o movimento. É colocar ele para fazer uma atividade física, para transpirar de preferência, dar novas rotas para ele, dar desafio para ele, porque senão ele vai querer sempre seguir igual, fazendo a mesma coisa. Então é ótimo que um Kapha tenha um amigo Vata, né? Para que um estimule o outro. André, Então tem um... Está se identificando ali o André, né? é, Tem uma analogia que eu faço, que também ajuda bastante a gente fixar, imaginando que existe uma padaria, né? Na esquina da rua do Vata. O Vata mora há 10 anos naquela rua e nunca nem viu a padaria. Ele passa todo dia, só que ele está viajando, pensando em mil projetos e gravando live ao mesmo tempo, e fazendo mil coisas. E ele nem viu a padaria, nunca viu. Se essa padaria está na rua de um Pita, o Pita acha que se ele fosse dono da padaria, ele ia render mais, ia ter mais lucro, a padaria ia ser mais bonita, ia ter mais cliente, ia ter mais sucesso. Então ele tem essa visão de líder e de que aquilo ia ser um negócio melhor se ele fosse o dono. E se essa padaria está na esquina da rua de um Kapha, o Kapha com certeza é o melhor amigo do padeiro. Então ele sabe o horário do pão, o horário que sai o bolinho e tal, tal, tal. Então essa é uma boa analogia aí para a gente estar identificando os biotipos também. Isso de uma maneira mais assim, claro que existem variações, né? Estou falando aqui de uma forma para que vocês consigam compreender melhor. e gente, é um assunto muito, muito, muito complexo, muito milenar, muito Muito. sábio também. E uma live é muito pouca para a gente conseguir abordar, para a Thaís abordar todas as pautas, os desdobramentos, as recomendações, as contraindicações, enfim, tudo o que envolve essa pauta, essa temática. Não é só sobre alimentação, envolve hábito, envolve consciência, envolve tudo que está relacionado à nossa vida, porque é a integração corpo, mente e espírito. Né? A alimentação ela é uma parte super importante desse processo. E falando, tá, tem. Eu não sei se a gente fala agora específico sobre algum alimento, aí o que vocês sugerem, tá? A gente poderia falar específico sobre alimentos, algumas ou não, e avançar para a questão da consciência, da nova consciência de estarmos aqui. A gente tem 15 minutos, e aí eu queria Tá. falar um pouco do desdobramento dos nossos projetos e responder duas perguntas que tem aqui. Ok. Se você quiser, a gente pode puxar. Tem 4 perguntas. Vamos para a pergunta? Porque de repente traz Vamos algum lá? elemento aí, alguma Tá. Beleza, recomendação, vamos lá. né? Começando com a pergunta da Paty. Ela fala: eu sou Pita, qual é a relação com o intestino preso? Tem alguma relação Pita com o intestino preso? Aí teria que ter uma avaliação mais profunda, individual, né? Porque, como eu falei, eu abordei de uma forma geral a visão dos 3 biotipos, mas é importante compreender que todos nós temos todos eles. Então, por mais que a tua constituição original, né, o teu dosha raiz, seja Pita, tu pode estar num momento, teu dosha Nutella, com desequilíbrio em Vata. E o que determina isso? Vamos supor que o teu momento de vida, de trabalho, está te exigindo, por exemplo, muitas viagens, muitas coisas que estão desequilibrando o dosha Pitta e isso está repercutindo no intestino. Então, para uma análise assim mais profunda e específica, é importante uma avaliação pessoal e individual. Mas, de uma forma geral, o nosso dosha raiz, muitas vezes, não está em harmonia com o nosso dosha atual. Então, o nosso momento de vida atual, o que está acontecendo aqui, pode ser completamente diferente daquilo que eu sou em essência. E aí isso pode estar gerando esses desequilíbrios. E tem um ponto também que, quando a gente fala de avaliação, é importante ter um profissional como a Thaís, por exemplo, que acompanha e consiga explorar toda a complexidade disso. Comportamento, hábito, tipo físico, tudo isso. Tem muitos testes online, mas que não há alguns não dão com exatidão algumas coisas ou recomendações, enfim. Assim como qualquer área É que importante. É que os testes online, eles vão mostrar esse dosha aqui. Qual é o meu dosha atual? Então, isso que gera confusão. Para chegar no dosha raiz, é necessário realmente um profissional, né? Uma consulta aí de 2 horas, como geralmente é a minha, para tu ir lá, detetive, fuçando ali até chegar na origem disso tudo, né? Perfeito. Segunda pergunta, da Paty. O que a Ayurveda acha sobre o trigo de hoje? Faz sentido tirar ele da nossa alimentação? Não falo do glúten, e sim
Aí a pergunta cota. E se não tem o final dela, mas Não pelo deu. menos acho que o começo é. Então, o Ayurveda, ele é baseado em algumas escrituras, e dentro dessas escrituras baseia tudo aquilo que a gente fala sobre isso hoje, né? Vai existindo novas visões ao longo desses 5.000 anos, mas a gente se baseia muito em 3 escrituras principais, que são essas mais antigas. Então, existe sim a recomendação do uso de trigo, mas naquela época se falava de um outro trigo. Como também existe muita recomendação de leite, só que a visão de leite na Índia é completamente diferente da nossa aqui hoje. Então, o principal é, esse trigo que eu estou consumindo é de boa qualidade? E outra, como que eu me sinto quando eu consumo? Então, essa é a visão de autonomia e liberdade. Independente do que o Ayurveda fala, ou do que a ciência moderna fala, como eu me sinto quando eu consumo. Eu me sinto super bem, tenho boa digestão, me sinto forte, a minha saúde melhora? Beleza, saí consumindo. Não, Thaís, eu me sinto estufada, eu fico cheia de gases, fico com náusea, teu corpo já está respondendo. Então, não tem o que alguém vai te falar que vai fazer mudar a visão. Come, observe, se perceba o que isso repercute no corpo. O corpo vai ter 2 opções. Ou aquele alimento gera mais saúde, mais energia, ou aquele alimento não me faz bem e faz eu ficar com todos esses sintomas. A partir dessa auto-observação, eu vou desenvolver autonomia e liberdade para fazer as minhas escolhas. Legal. Quando você fala até da questão de que o trigo daquela época, o leite daquela época, ou de algum lugar, tem essa variação histórica também, eu imagino, mas as coisas mudam, a gente vai alcançando novos níveis e patamares de consciência sobre novos acessos, assim como também eu acredito em relação à alimentação, né? E, enfim, o... Aí, outra pergunta. Qual a diferença Pitta Vata e Vata Pitta? Tem uma diferença nessa ordem aí? Tem toda. O primeiro, né, a gente sempre, geralmente, os nossos corpos são bidoshas. Então, tem predominância de 2 principais, como ela deu exemplo, Pitta Vata ou Vata Pitta. O que está em maior predominância é o que vai se manifestar mais nesse corpo. Pode ser que os 2 estejam muito parecidos. Por exemplo, a minha constituição é Pitta Vata, mas já tive alguns diagnósticos de Vata Pitta, porque os 2 doshas estão muito semelhantes. Mas é visível para mim que o Kapha é o que eu tenho em menos quantidade. O meu corpo ele é mais Pitta, mas eu tenho muitas coisas de Vata, né? Na minha atuação, comunicação e tudo mais. Então a ordem dos fatores altera assim o produto, mas às vezes dentro de uma avaliação a gente percebe que os 2 estão muito semelhantes, e isso pode estar se equilibrando, mas a ordem incentiva sim. Legal, tá. Última pergunta que tem aqui, que é também da Luísa, ela fala assim, como unir a alimentação no dia a dia baseado nos doshas? Dicas rápidas que possamos trazer para a rotina. Leiam o Guia Alimentar da População Brasileira. Ele está acessível, disponível no Google. Coloquem lá, encontrem. Vocês vão ali encontrar muitas orientações muito preciosas. Ele é maravilhoso. No resumo aqui, o que ele sugere, que é o que em raiz o Ayurveda também fala, comam alimentos de verdade, comida in natura. Diferente de comida processada ou ultraprocessada. O que é um alimento in natura? Por exemplo, abacaxi. Vou lá, vejo, reconheço, aqui é um abacaxi. Se eu pego esse alimento, processo, vamos supor, pico ele, compro um abacaxi, aquele já empacotado, cortado no mercado. Ele passou por um processo, ele já se tornou um alimento processado. Se eu pego esse abacaxi e faço um ultraprocessamento dele, transformo num tangue sabor abacaxi. Isso é um alimento ultraprocessado. Então, observa a cadeia que o alimento faz. Então, se fosse dar uma dica, comam cada vez mais alimentos in natura. Eu vejo, eu sei o que é, da onde ele veio, eu consigo entender que isso aqui veio da terra, né? Tem toda uma cadeia. Tu olha um chips, tu não consegue ver, até hoje eu não entendo o que é um chips. Eu desconfio que ele vem do isopor, né? É uma teoria que eu tenho, mas ainda não foi comprovado. Então, eu olho para um chips, eu não consigo identificar de onde veio isso. Né? Eu olho para um abacaxi, eu sei de onde ele veio. Então, consumam cada vez mais alimentos in natura. E eu queria deixar o convite aqui também. Eu criei um e-book, que ali eu coloco essas dicas e falo sobre 8 regras que o Ayurveda fala sobre alimentação. O nome do e-book é 8 Passos para Comer Sem Culpa. Então, ali eu trago o que a escritura mesmo traz, essa visão de 5.000 anos,
ela fala sobre 8 regras, 8 passos, digamos assim. Eu não gosto muito da palavra regra. 8 passos para eu poder comer, viver bem, sem culpa, tá? Quem quiser baixar, entra ali no meu perfil do Instagram, tem lá o Linktree, só clicar e-book, ele é gratuito, compartilhem aí com a família inteira, distribuam isso, que é conhecimento para a gente levar adiante. A Thaís, ela tem um grupo no Telegram e ela traz todo um pouco do Sim, trabalho dela com frequência, né? Tem esse e-book gratuito também, que é só entrar no Instagram dela, clicar lá no link. E ela também tem um lá tá canal o no link do Telegram YouTube. também, Isso, pronto. E tem também o tá link tudo lá. do YouTube, onde vocês podem acompanhar também o canal dela com vários vídeos, onde ela traz dicas, ela desmistifica algumas coisas, ela traz, enfim, todas essas pautas. E você pode acompanhar o Instagram, @Thaís Cruz, certo? Thaís S. Cruz. Thaís S. Cruz, tá bom. S. Cruz. Tá, a gente tem aí 9 minutos. Tá super interessante, eu não queria terminar agora, porque são desdobramentos bem importantes e eu acho que a gente poderia marcar uma outra vez para falar sobre o alimento, né? Precisamente sobre isso, receita, sei lá, uma Uhum, rotina super corrida, como que a gente faz, não sei, eu acho que a gente poderia desdobrar um pouco mais. com Mas certeza. sobre consciência, especificamente, eu tenho observado muito o movimento assim comigo de há algum tempo já. Eu sou vegetariano, no caso, quase vegano, praticamente. E a alimentação, para mim, ela tem sido muito importante nesse contexto, seja para o equilíbrio mental, físico, energético, espiritual. E é uma diferença absurda a partir do momento em que isso virou um hábito, virou uma rotina. Mas virou muito natural, foi muito do meu próprio processo. Não foi algo forçado, não foi algo, sabe? Foi algo que foi acontecendo a partir do olhar para dentro e entender as necessidades do meu corpo. E aí mudei muita coisa. Por exemplo, tirei alguns elementos, açúcar, farinha de trigo, coisa que eu não consumo. E quando eu entro no supermercado, é muito de olhar para exatamente o que você falou, de olhar se é um produto bruto, é algo que veio da natureza dessa maneira, veio assim. Óbvio que tem produtos que eu não consigo ainda trocar por algo que seria mais coerente com aquilo que estou buscando. Mas isso são processos, né? E aí sobre consciência, porque assim, acho que quando a gente tem um corpo leve, natural, exatamente como a gente é, da maneira que a gente veio para exercer os nossos desafios, nossa proposta de vida, tudo isso está muito relacionado a ter uma estrutura muito mais leve para acessar novas informações, para ter uma consciência sobre o que se passa. Essa consciência ela vai para níveis espirituais também, para entender o contexto que a gente está. Os nossos corpos eles trazem informação. Então, como que a gente vai acessar essas informações? Como que a gente vai consultar isso, entender a história do nosso corpo, o que está aqui, né? O que, que ele diz, a nossa tarefa no mundo. Está tudo muito relacionado. E ter um corpo leve permite que isso flua de maneira mais leve. E a nossa vida no entorno, ela modifica também. E aí, se a gente for mudar para a sociedade, especificamente para o dia a dia, tem também a questão da cadeia alimentar, a questão do produtor, de onde vem, né? Qual é a Exatamente. economia que está circulando ali, se está beneficiando grandes empresários, enfim, tem a questão também social da coisa, do tipo, faz sentido, não faz sentido, é industrializado, é orgânico, tudo isso. Você quer comentar alguma coisa dentro desse contexto? A gente tem 6 minutos. Tá. Eu acho que isso é super importante, isso é o despertar de uma nova consciência, porque a partir do momento que eu começo a despertar, principalmente quando a gente entra na espiritualidade, é importante que a gente tenha consciência de que espiritualidade é comportamento. Então, de nada adianta eu ser espiritualmente desenvolvido e ficar apenas meditando no meu mundo, na minha bolha, e não atuar, não levar isso para a sociedade, né? Não impactar a vida, não deixar esse mundo melhor. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que espiritualidade e comportamento são a mesma coisa, eu tenho uma nova consciência sobre o meu comportamento. Quando eu tenho essa nova consciência, eu tenho a capacidade de fazer novas escolhas, mais conscientes. Então, conscientes para mim, aquilo que vai beneficiar a minha saúde, que vai beneficiar a saúde do entorno, das pessoas à minha volta, da minha cidade, do planeta como um todo. Então, essa é uma visão
que ela gera uma grande transformação numa grande cadeia. Então, isso que tu falou, eu vou escolher comprar aquela fruta lá no mercado importada, que veio lá da Nova Zelândia e não sei o que lá, que vou pagar super mais caro por isso, ou da Dona Maria ali da feira, que eu vou ali e compro dela e estou incentivando aqui um produtor local, né, dentro de algum livro do yoga, que eu não vou lembrar qual é, existe essa frase que diz que eu não deveria comer nada que esteja mais longe do que um grito meu. Então, onde eu grito, aquele grito chega, eu deveria comer até ali. É claro que hoje já são outras realidades, tem algumas coisas que realmente a gente precisa comprar, que vai um pouco além de um grito, né? Mas ter essa consciência de que a partícula mais sutil do alimento vai se transformar na minha matéria mental. Então, aquilo que eu como, a partícula mais sutil daquilo se transforma naquilo que eu penso. Então, quanto mais consciente eu estou dessas escolhas, melhor, né? Quanto mais eu puder comer aquilo que me faz bem, que não está ali algo cheio de veneno, que eu posso comer e pegar e comer com casca de uma forma que muda totalmente, né? O sabor, a gente sente, só no comer aquilo já vai dando uma coisa boa no corpo. E a gente começar a ter essa consciência de consumir mais isso, sabendo que isso é um investimento, não achando que o orgânico é caro, porque isso já está um pouco invertido, né? Eu acho que quem deveria ter selo no mercado são aqueles que têm agrotóxico. Então, temos agrotóxico, temos veneno. Isso deveria ter selo. Não faz sentido que o produtor orgânico tenha que passar por 1000 avaliações, 1000 coisas, tenha dificuldade de produzir o orgânico e quem bota veneno nas coisas ganha incentivo, às vezes, do governo. Então, é importante que a gente tenha... Isso é uma nova consciência. Isso é um ser desperto, espiritualmente desperto, que muda o seu comportamento e muda toda uma ação, né? Uma ação social e o entorno dele também. Voltamos! Voltamos! É. Ai, tava muito gostosa a conversa e eu fiquei com dó de terminar de maneira muito rápida. Muito pita, né? Muito exato! Vamos terminar mais cafinha, né? Mais gostoso, mais devagar, né? Domingo à noite, né? Pra ir com calma. Aqui tá chovendo, tá um climinha assim. Aqui deu Um mais suave. Choveu um pouquinho, mas parou agora. Acho que tá melhor. Vamos lá, estamos voltando. Vamos lá. 14 pessoas, quase aí no índice que a gente estava. Engraçado que quando a gente estava falando, o André comentou, quando é que vai ter a parte 2 da live? Porque vai acabar, né? Se manifestou, André. O universo é assim, como pode melhorar. É na hora já. Já é agora. Ai. Eu não consegui colocar o comentário aqui para fixar, né, o tema, mas tudo bem. A galera já tá tudo certo. Tá, já tô sabendo. Já tá sabendo. A gente estava falando, você fez uma síntese muito boa em 1 minuto sobre um assunto muito complexo. E falando sobre a questão dos produtores, né, a questão da economia, da consciência sobre isso. E aí, assim, eu contei também um pouco sobre o meu movimento, né, pessoal, assim, de consumo em relação a isso, como que é a minha relação com o alimento. E eu sinto que precisam fazer alguns ajustes, né, eu preciso fazer alguns ajustes em relação a essa composição, de modo que seja mais adequado para o meu biotipo. Uma coisa que vale... Você quer continuar algo do que você estava falando naquele contexto? Ou já posso... Não, acho que era aquilo mesmo. Podemos ir para outro tema, né? Quem tiver alguma dúvida, manda. E aí aproveita esse momento, essa nossa volta. Acho que a galera aplaudiu, sabe? A gente voltou. É aquela... Mais uma, né? Fingiu que saiu, assim, mas aí volta, né? Achou que era o fim do show, mas não foi. Ai. Sobre... nos dias a dia, né? Eu sei que a gente vive uma rotina, né? Boa parte das pessoas em cidades grandes e tal. E uma rotina muito pesada, né? Muito corrida. E aquele pouco tempo para conseguir fazer algo rápido, que seja saudável, que seja prático. E enfim, eu sei que isso há uma variação para cada tipo de composição.
Mas quais dicas você poderia dar, coisas que tomam pouco tempo e que a gente poderia fazer uma alimentação melhor no dia a dia, rapidinho no café da manhã, à noite, não sei. Coisas mais práticas. Não sei se O ficou melhor claro. fast food que existe, o melhor fast food que existe no mundo é a banana. Nossa, você precisa ver a penca de banana que tem ali. Tem 3. Gigantesca. Eu como muito. Pega, abriu, comeu, deu, né? Já joga até no mato ali, orgânico, deu. Não, mas falando agora, eu entendo que isso é uma grande questão, é algo que eu vejo muito nos atendimentos também. As pessoas veem o preparo do alimento como algo, às vezes, muito complexo, ou sem saber o que fazer. Eu tenho tentado trazer cada vez mais, desmistificar, e vou cada vez mais fazer isso. Eu criei um quadro aqui no meu Instagram do Quero Parar, mas não consigo, onde as pessoas me dizem o que elas querem parar, aquilo que sabem que faz mal, e aí a minha ideia é reformular isso. Então, por exemplo, chocolate, eu criar uma nova receita com ingredientes saudáveis para que essa pessoa consiga continuar comendo aquilo que ela gosta e não precisa parar aquilo. E a minha ideia sempre é como eu faço no meu dia a dia, são coisas práticas. A minha culinária ela não é super elaborada, complexa, a não ser às vezes final de semana, que tem um pouco mais de tempo, mas no geral, algumas dicas práticas. Para cozinhar um arroz mais rápido, deixa o arroz de molho antes. Por exemplo, à noite, deixei já uma xícara de arroz de molho, no outro dia de manhã ele vai cozinhar super rápido. O grão já deixa de molho. Eu já posso deixar algumas coisas já picadas na geladeira, cruas, legumes, por exemplo, e pela manhã eu coloco numa forma, coloco um azeite de oliva, sal, alguns temperos e coloco esses legumes para assar. Algo que ajuda muito, que é o que eu tenho aqui em casa, é ter um forno elétrico, aqueles que tem timer, sabe? Então eu posso colocar o legume ali, colocar o timer para meia hora, sei lá, eu posso sair de casa, fazer qualquer coisa, eu volto, aqueles legumes já estão prontos. Então, eu acho que a organização do dia, ela diz muito mais do que o preparo ali do alimento, porque, em geral, eu levo para preparar o almoço em torno de 1 hora. Isso que eu não faço esses movimentos, às vezes, antes, porque eu tenho um tempo ali, né? Eu já deixo esse período de almoço para eu fazer o almoço tranquilo. Mas, desde picar, preparar e deixar as coisas prontas, dá em torno de 1 hora sempre. Então, é algo que eu organizei a minha rotina para que isso acontecesse. Quando isso não é possível, a gente tem essas alternativas, né? E Relacionando. a questão dos orgânicos e dos não orgânicos, que aí você tinha falado do selo, né? Que deveria ter o selo, na verdade, falando que tem agrotóxico, que tem os produtos químicos, né? O que eu percebo hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma feira que eu não fui lá ainda, que é a da Água Branca, Parque Água Branca, aqui em São Paulo, que acontece aos sábados. E eu preciso organizar minha agenda para ir lá e comprar dos produtores que estão lá. E aí, enquanto isso, na minha rotina muito louca, enfim, até muito tarde da noite, eu volto, passo às vezes, né, depende, no supermercado, que aí tem uma quitanda, uma parte de orgânicos, e acabo comprando dali. O preço é muito mais caro, por ser um supermercado, enfim, mais caro mesmo. Enfim, mas a questão de ser orgânico ou não tem realmente muita diferença, digo, é realmente muito discrepante o ser saudável ou não entre um e o outro, porque às vezes eu não sei, tem cidades menores que a pessoa tem acesso mais fácil a pequenos agricultores, a orgânicos, né? Enfim, cidades grandes nem sempre, aí depende do dia da feira, do supermercado. Então, a qualidade entre orgânico ou não, ela varia muito. E como que você vê isso? Eu digo que existe aquilo que é o ideal e existe aquilo que é o possível. O ideal seria a gente ter essa alimentação toda orgânica, né? E existe aquilo que é possível para cada um de nós. Então, dentro disso, é cada um poder adequar com o acesso que tem. Se tu me perguntar, Thaís, é melhor eu comer uma cenoura orgânica ou não orgânica? Vou dizer orgânica. Agora, se tu me pergunta, Thaís, é melhor eu comer uma cenoura com agrotóxico ou comer McDonald's? Eu vou dizer, come a cenoura com agrotóxico. Então, existe isso que é possível para nós e aquilo que é o ideal. Então, se hoje, dentro da minha rotina, da minha realidade, o que eu posso é comprar no mercado, ótimo.
Se eu tenho possibilidade financeira, que a gente sabe que é um investimento, às vezes mais alto de orgânico mesmo, se eu tenho essa possibilidade de consumir alimentos mais orgânicos, ótimo. Se não, eu consumo aquilo que eu posso, está tudo certo. O mais importante é que tenha essa visão, né? De que tenha um consumo maior de alimentos in natura. Então, essa é a prioridade. Se isso for orgânico, melhor ainda. Se não, eu vou indo passo a passo, vou incluindo uma coisa ou outra dentro da minha possibilidade, mas é sempre muito melhor que eu tenha esse consumo de alimento in natura, mesmo que seja com agrotóxico agora, do que um alimento processado ou ultraprocessado. Legal. Ó, a Luísa perguntou aqui se quais as especiarias que são imprescindíveis na hora de preparar a alimentação? Quais especiarias, o quê? Não entendi a pergunta, não apareceu aqui para mim. Quais são as especiarias imprescindíveis na hora de... Ai, eu virei a minha câmera, peraí. Voltei. Surgiu As especiarias imprescindíveis para usar na alimentação. Tá. As especiarias também variam de acordo com o biotipo, de acordo com o alimento e o momento de vida. Então, não existe uma regra, aquela que... Existe uma, sim, que é a especiaria, né? Que a gente pode estar usando em tudo, que ela faz bem para todos os doshas, que é a cúrcuma, que é conhecida também como açafrão, né? Mas a cúrcuma mesmo, açafrão, às vezes é o pistilo, né? Aquele pistilo da flor. Isso, tipo a cúrcuma, essa mesmo. A cúrcuma pode usar, hoje existem vários estudos que mostram que ela é, principalmente unida com a pimenta do reino, ela tem muitas propriedades anti-inflamatórias, anti-câncer, então é algo que pode colocar em tudo, no preparo do arroz, aquele arroz, só arroz branco, vai perdendo a graça e a gente começa a comer só arroz amarelinho ali, usando a cúrcuma. Então é uma especiaria bem importante para a gente estar usando no dia a dia. Mas, dependendo do tipo de alimento, a gente usa diferentes especiarias. E é bom que eu saia daquele quadrado, tempero minha comida com alho e cebola. Alho e cebola, às vezes um louro no feijão, às vezes um orégano, não sei o quê. Existe pimenta do reino, existe coentro, existe cominho, existe páprica doce, defumada, picante. Existe feno-grego, gengibre, o que mais? Erva doce, cardamomo, canela, cravo... 1 milhão de especiarias que a gente pode estar usando na nossa alimentação. Então, cada uma delas vai ter uma propriedade, então quanto mais eu vou variar nisso, melhor. Se eu tenho um conhecimento, e mesmo que eu não tenha conhecimento a fundo, né, porque o Ayurveda ele tem uma visão, como tu falou, uma ciência que é muito ampla para a gente falar aqui, mas, por exemplo, o Ayurveda, ele olha o sabor do alimento e da especiaria, o sabor original, né, o sabor que aquilo tem, o efeito pós-digestivo, então o que aquilo gera depois da digestão, e a potência. Então ele olha 3 fatores que seriam muito complexos para eu explicar aqui numa live, mas de uma forma geral. Vou pegar o exemplo gengibre, que é outra especiaria maravilhosa. Para um vata, o gengibre, ele é o quê? Vamos pensar, o gengibre ele é picante, certo? Certo. Faz sentido? Sim. Faz sentido. Então, picante é um sabor que tem predominância de elemento fogo. Então, o elemento fogo está rico naquilo ali. Então, para um vata, consumir gengibre vai beneficiar. Concorda? Porque vai trazer mais calor para ele. Da mesma maneira, para um kapha, vai ativar, né? O picante para o kapha é o melhor. Agora, para um pita, não que ele não possa consumir, mas agora se ele consome em excesso, vamos pensar, um pita já tem elemento fogo. Vamos supor que esse pita está num verão lá na Bahia, que está super quente, sol na cabeça, meio-dia, e ele vai lá e ele já está estressado, ele está sobrecarregado, ele já está com um pouco de desconforto, ele vai lá e toma um chá de gengibre por 3 dias seguidos, ele vai lá e pede um acarajé nível 5 de pimenta, que também é picante ao extremo, né? Então isso vai levar o fogo dele lá para as alturas. Então esse é o raciocínio, de eu pensar como que está meu biotipo, como que eu posso, né? Percebe, o gengibre é uma raiz, ele é úmido, então isso é muito benéfico para um vata. Além de ser picante, dar calor, ele ainda é úmido. Se eu uso agora o gengibre em forma de pó, já é outra propriedade.
Então ele ainda tem a propriedade picante, só que ele não está mais úmido como a raiz. Ele está seco. Então isso vai ser altamente benéfico para o cafa. Entendi. Deu de fazer. Então o Ayurveda é isso que é a liberdade do Ayurveda, é ter essa linha de raciocínio. Posso consumir, mas depende do alimento. Se eu sou um cafa que estou sobrepeso, estou um pouco pesado, quero consumir um prato de macarrão com molho branco, algo mais cremoso, que tenha essa mesma textura, essa mesma constituição do meu biotipo, posso consumir, não como algo, um hábito, né? Você fala que o problema não é o hábito, é a exceção. Vou consumir como uma exceção. Coloco uma pimenta do reino, uma pimenta vermelha, algo que vai dar mais elemento fogo, que vai ajudar na minha digestão. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas de uma forma geral é isso. É observar as características, assim como dos alimentos, e observar também os temperos, né? Dois pontos super importantes que eu acho que vale falar é a questão da criatividade na hora de adotar novos ingredientes, novos temperos, novas habilidades e coisas práticas. Não necessariamente precisa ser algo tão elaborado. Eu particularmente, como você falou, gosto de coisas mais práticas. Na semana e final de semana, às vezes eu acabo fazendo algo mais elaborado, assim. E o segundo ponto, além da criatividade, é a liberdade. A liberdade que a própria filosofia traz e que você traz muito bem na hora de falar sobre isso. De trazer e propor novos caminhos, novas possibilidades e esclarecer o tema. Acho que nada que é muito forçado ou que deveria ser regra não vai ser tão natural assim no processo, né? Então é muito legal você trazer essa liberdade no discurso para a questão do bom senso também, de equilibrar um pouco. A gente vai caminhando gradualmente para o que for cada vez melhor para o nosso desenvolvimento, o nosso corpo, enfim, são dois pontos importantes. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho isso fundamental, porque senão vira um saco, né? As pessoas daí não querem seguir porque é uma coisa chata, pesada. E eu gosto muito de reforçar que o Ayurveda ele não é mais um sistema de crenças. Ele não vem para trazer novas crenças, pesos, cobranças para nossa vida. Muito pelo contrário, ele vem para libertar, vem para te libertar de ficar preso numa tabela de noiado, se agora é dieta paleo, é dieta low carb, meu Deus, não posso mais comer meu pão. Então é muito da autoobservação e que essa autoobservação traga autonomia e liberdade para a vida. Né? Para quem é de São Paulo, como eu falei, tem um Parque Água Branca, acontece aos sábados aqui. A feira de orgânico, tem um mapa específico na internet que é só procurar feiras orgânicos SP, algo assim. E ele mapeia em qual região da cidade que tem feira orgânica e qual dia da semana. Tem também a zona cerealista, onde é uma área muito maravilhosa. E eu fico perdido, super perdido quando eu vou lá. Porque eu não sei o que comprar, não sei, é aquele mundo de coisa. E eu começo a pegar... nunca fui lá, mas eles vendem online? Vendem online, eu comprava algumas coisas online. Era o que eu ia comentar agora. Então eu passei a comprar online, porque aí eu consigo organizar a minha rotina. Eu posso comprar a qualquer momento, mas eu compro os ingredientes certos, aquilo que eu realmente preciso. Então, na quantidade correta e tudo mais. Então é uma dica, é zonacerealista.com.br. É um site super completo, tem muitos ingredientes, muito que eu nunca vi na vida também tem. E eu acho que é muito legal, né? A granel e tudo mais. É isso. É isso tudo. Daqui a pouco a gente já está dizendo 11 horas. Vamos abrir outra. É isso tudo. E aí, assim, deixa eu ver. Primeiro, para encerrar, eu queria comentar um pouco dos nossos projetos. Thaís, quem quiser procurar a Thaís, segue ela no Instagram, @ThaísSCruz, certo? Isso. S Cruz, ela tem um canal no YouTube, ela tem o livro, o e-book lá gratuito, então quem quiser acessar, saber mais, conhecer, marcar uma consulta com a Thaís também, eu vou marcar, já procuro uma data que eu realmente quero e vou precisar. E é isso, então quem quiser procurar a Thaís, ela tem um canal, enfim, segue lá, muito legal. Tem o É Possível também, junto com o Thiago Jorge, irmão maravilhoso. E é isso, tá? Você quer me contar quais os projetos? Pode dar spoiler? Como que tá esse desdobramento?
para 2020? Então, o projeto é sempre estar levando isso, esse conteúdo, né, para que as pessoas despertem e criem uma vida com autonomia, e disso surgiu o Corpo Autônomo, que é o Telegram, onde eu compartilho, estou fazendo meu almoço, ligo ali no Telegram os vídeos para mostrar passo a passo de preparo, de o que usar, mando às vezes algumas dicas de vídeos, de artigos, de tudo mais. Ali é uma família, né, que a gente consegue ter mais intimidade. E o Corpo Autônomo, ele tem o desejo, o objetivo de expandir e levar isso cada vez mais. Então, em março, a gente vai estar lançando um programa para quem quer ir além, quem quer ir um nível a mais. Então, eu quero me aprofundar nesse conhecimento, eu quero ter mais autonomia e liberdade na minha vida. A gente vai estar lançando uma proposta para quem quer estar participando de um grupo mais direto, né, com acompanhamento mais específico, mais voltado para um foco mesmo em desenvolver saúde, que é o objetivo principal. Para quem não sabe, a Thaís, ela mora hoje em Santa Catarina, mas ela atende online, né, Thaís? Você atende online? Sim, sim. Então, atende online, mundo inteiro. Mundo inteiro. Que legal, que bom. Eu tenho um evento aí para acontecer em março, mês que vem, e eu não posso dar muitos desdobramentos agora, mas, né, no dia 13, 14 e 15 de março, a galera de São Paulo, quem quiser saber mais também pode me acompanhar no Instagram. Essa semana eu vou começar a falar um pouquinho, dar spoiler do que vai ser e etc. Mas vai ser bem legal. É lindo demais, lindo demais. É lindo demais, a Thaís já viu hoje. Já, nossa. E não podia falar, eu já divulguei para um monte de gente. Não, pode, tudo bem. Tô brincando. Tô brincando. E aí é uma jornada de 3 dias, vai ser bem legal, com uma pauta super importante, convidados bem legais também. E levar isso para outros lugares, né? A gente vai fazer em breve também em Santa Catarina, juntos, Thaís, espero você já. Você, o tio, vamos, sim. Uma egregora muito linda em Santa Catarina, todo mundo junto, levando muita expansão de consciência, muito equilíbrio, muito amor, muita coisa boa para o mundo inteiro. É super importante. Com certeza. Vai ser lindo. Vai ser lindo. E é isso. Eu queria agradecer para todo mundo que acompanhou a gente. A Paty super interagiu com a gente. O André, Luiz, minha mãe, Regiane, estava aí também no meio. Uma galera muito legal, muito linda. Então, teve a Mel, enfim, muita gente. A galera do Eleva também estava aqui, eu vi, dei uma olhada. Estava aqui, eu vi. Então é também, isso. Harmonize. Queria agradecer também, Matheus, pelo convite, por essa troca. É algo que é extremamente importante e necessário, que quanto mais a gente unir forças, eu digo que sozinho a gente vai até mais rápido, mas junto a gente vai bem mais longe, né? Então, exatamente. A gente está unindo essas parcerias e levar a despertar de consciência, saúde, consciência alimentar, estilo de vida, que é o que tu tá... Essa tua transição aí, ela tem muito a ensinar, né? Para muitas pessoas. E eu sou muito grata pelo convite, por estar aqui. Muito feliz. Obrigado. Eu também, viu? Nossa, agradeço muito. Muito obrigado, Thaís. Boa semana para você. Tenha uma semana maravilhosa. Você também. E a gente marca aí uma parte 2, né? Logo em breve, né? É isso aí, com certeza. Muita gratidão. Tá bom. Boa semana para nós aí. Obrigado, querida. Obrigado a todo mundo. Valeu, beijão. gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tum 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 tum